Show! Começando mais uma live, essa sequência de lives preparatórias para nossa semana Modelo de Sucesso, uma semana inteira de conteúdos onde eu vou te ensinar como você pode ter mais clientes, cobrar mais caro pelos seus serviços, pelo seu trabalho e poder vender cada vez mais, especial para quem é criadora de conteúdo e para quem trabalha como modelo comercial. Então, vão ser 3 episódios com grandes aprendizados para você que quer faturar mais e ter mais clientes vendendo seus serviços ou trabalhando como modelo comercial. E na live de hoje eu vou falar sobre como você pode lidar com as críticas que te impedem de conseguir mais clientes. Quando você perde o foco e fica muito afetada com críticas, com pessoas que acabam falando besteiras para você sobre o seu trabalho, sobre a sua postura e como você pode lidar com isso da melhor maneira possível. E se você está assistindo a gravação dessa live, você pode adiantar um pouquinho, porque eu sempre espero um pouquinho as meninas entrarem aqui para a gente começar o conteúdo. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para quem está presente aqui. A Chayenne, que está aqui, a Thay, Pepe, a Luíse. Tô vendo bastante gente entrando aqui, tem muitas meninas entrando aqui. O Léo, beijinho. Beijo para você também, Léo. A Aline colocou aqui a família, né? Também critica muito, vai ser um tema aqui que eu vou abordar também. A Thay colocando que fechou uma super parceria essa semana. Parabéns, Thay, show de bola. É isso aí, boa noite Sonari, boa noite Ana, boa noite todo mundo que está chegando por aqui. E, de novo, eu falo que o assunto de hoje é importantíssimo, porque muitas meninas relatam pra gente essa grande dificuldade de lidar com as críticas que geram do trabalho que você faz, da exposição que você tem nas redes sociais. Boa noite, Jô, boa noite, Thay, show de bola, sejam bem-vindas, boa noite todo mundo que está entrando aqui. E isso é um assunto muito recorrente com as meninas que trabalham nesse meio, principalmente com quem trabalha com conteúdo mais sensual, que acaba gerando muitas críticas, né? E a Aline está falando aqui que desanima com as críticas da família, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa live de hoje. A Cheyenne está falando, verdade, serve para outros exemplos também, verdade. A gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui e como você pode lidar com essas críticas para que ela não te impeça de conseguir ter mais clientes e cobrar mais caro, porque é isso que você precisa focar. Você não pode deixar essas críticas te afetarem, para que você não perca a sua energia para continuar correndo atrás dos seus objetivos. Show? Então, a gente vai falar sobre isso, e isso é só um aquecimento, é só uma preparação para o que a gente vai trazer de conteúdo na semana Modelo de Sucesso, que a gente vai aprofundar ainda mais nesses assuntos, tá? A Ana tá falando aqui, hoje em dia não ligo mais para as críticas. Se vejo que incomoda, aí que eu faço mesmo, é isso aí. A Ana já criou a mentalidade, né? E hoje eu vou falar como você pode criar essa mentalidade também para que você não se importe mais com as críticas que você recebe, porque você vai receber, sempre vai receber críticas. Infelizmente, isso faz parte do trabalho e olha, faz parte de qualquer trabalho, tá? Vocês têm esse diferencial, né? Essa questão de que mais pessoas acabam criticando por conta do conteúdo que muitas de vocês têm, muitas de vocês abordam, mas vocês saibam que todo mundo sofre críticas, independente do trabalho que faz, mas especialmente vocês sofrem muitas críticas. Então, começando com o nosso conteúdo, porque você que trabalha como criadora de conteúdo, você que trabalha como modelo comercial, acaba recebendo muitas críticas. O que acontece, o que você tem de diferente, que você acaba gerando essa energia nas pessoas, você acaba gerando essa situação
que as pessoas acabam às vezes vindo atacar de forma direta e às vezes não tão direta, às vezes de forma velada também. E você precisa ter a mentalidade para criar uma resistência contra isso. A Bia colocou preconceito também faz parte. Então, primeiro de tudo, por que vocês recebem tantas críticas? Porque, principalmente, a maioria das pessoas, elas querem fazer aquilo que vocês fazem e não tem coragem. E aí, isso faz com que você seja a pessoa que agride aquela pessoa que quer fazer isso e não tem coragem. Imagina só, a pessoa quer ser o que você é, quer ter a coragem que você tem e não tem essa capacidade. E aí o único jeito dela colocar para fora esse rancor que ela tem é que ela vai te atacar, ela vai falar mal, ela vai menosprezar. Então, as pessoas que criticam, na grande maioria das vezes, são pessoas que não têm coragem de fazer aquilo que você faz, que não têm coragem de ter as atitudes que você tem. E por isso elas acham um jeito de te criticar, acham um jeito de falar mal. Tá? Então, esse é o principal motivo de você receber críticas. Esse é o principal motivo. A maior parte das críticas, como a Chayenne colocou aqui, não passa de inveja. Inveja de pessoas que gostariam de ter a atitude que você tem e não tem coragem. Então, a primeira coisa que você precisa internalizar e colocar para dentro é que a pessoa que está te criticando não passa de uma pessoa ressentida, porque ela não tem coragem de fazer aquilo que você faz. Ela não tem coragem de se expor como você se expõe. Então, esse é o primeiro motivo que você recebe críticas e você recebe pessoas falando coisas para você. Tá? Porque a pessoa quer ser como você, mas ela não tem coragem de fazer o mesmo que você faz. E aí, para ela se sentir melhor, ela tem que te atacar, certo? O segundo motivo é o que a Thay colocou aqui, ó, que é ciúmes, tá? Isso também pega muito. Porque as pessoas, as mulheres, elas têm ciúmes dos parceiros delas que estão admirando vocês. E aí, isso gera na pessoa também um sentimento de insegurança. Ela precisa atacar porque ela precisa lidar com esse sentimento de ciúmes. Tá? Então, esse é o segundo grande motivo que acontece, viu, Thay? Acontece muito isso. Tá? Mas o principal, na minha opinião, assim, tirando a parte das pessoas que querem ser como você e não tem essa coragem, é porque, infelizmente, a gente vive em um mundo hipócrita. A gente vive em um mundo que, como a Aline colocou aqui no chat, é uma mentalidade antiga. Só que a mesma pessoa que critica e que fala mal, ela gostaria de ser como você e ela consome o tipo de conteúdo que você vende. Então, não passa de hipocrisia. Não passa da pessoa criticando aquilo que ela gosta também. A pessoa criticando aquilo que ela gostaria de fazer. A pessoa criticando aquilo que ela teria vontade de ter também. E quando você desenvolve essa mentalidade, isso para de te afetar. Você passa a entender que o problema está do outro lado. O problema está na pessoa que está te criticando, que não sabe lidar bem com as suas emoções, com as suas sensações. E aí tem que atacar para fazer um papel de boazinha, para fazer um papel de bonzinho na sociedade. Mas não passa de hipocrisia, não passa de pessoas que gostariam, de novo,
de estar fazendo aquilo que você faz e não tem coragem de fazer. E não tem coragem de fazer pela hipocrisia do mundo. Por querer passar para a sociedade um papel de bonzinho, boazinha. E aí precisa posar de bom moço, de boa moça, atacando quem faz o que vocês fazem. Só que isso é uma coisa que não pode te afetar. Você precisa blindar a sua cabeça para não deixar esse tipo de atitude te afetar. E entender que isso tá na cabeça do outro, da pessoa que te critica, e não em você. A Bia colocou aqui, pior que as críticas são as ofensas morais. Com certeza, só que você não pode se afetar por isso, justamente pelo que eu estou explicando aqui. Porque não passa de hipocrisia, não passa de pessoas que gostariam de ter coragem de fazer o que você faz. Não basta não deixa de ser pessoas que queriam estar no seu lugar e não tem coragem de enfrentar a sociedade, não tem coragem de dar a cara a tapa para estar lá fazendo o que você faz, se expondo do jeito que você se expõe. Isso dói na pessoa. Você já pensou uma coisa que você tem vontade de fazer, que você tem, que você gosta e você não pode fazer? Isso te machuca. E aí, você precisa achar um jeito de aliviar essa dor, que é como? Atacando quem faz. Para você se sentir um pouquinho melhor. Então pensa, como aquela pessoa que critica, como ela age. Ela precisa se sentir melhor. E aí para se sentir melhor, porque ela queria fazer aquilo que você faz. Ela queria se expor, ela queria se mostrar, ela queria ser desejada. Ela queria ter pessoas atrás querendo consumir o conteúdo que você produz. Ela queria ter isso também. Só que ela não tem coragem de pagar o preço. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa te atacar para ela se sentir melhor. Então, isso faz parte. E como a Mari colocou aqui, vem das pessoas mais próximas. Sim, normalmente é isso. Normalmente é dessa maneira, vem das pessoas mais próximas. Por quê? Porque as pessoas mais próximas, elas estão mais ligadas a você, elas têm mais liberdade de falar e de expor. Então, é natural que vem das pessoas mais próximas. E faz parte disso. Você precisa, de novo, eu vou insistir nisso, porque é o ponto mais importante. Isso vai acontecer. Você vai receber críticas de pessoas próximas e de pessoas que não são tão próximas, mas que você afeta de alguma maneira. Mas você não pode se afetar com isso. Você não pode deixar que isso tire a sua energia. Por quê? Porque você precisa entender que a pessoa que está fazendo isso, ela gostaria de estar no seu lugar. Ela gostaria de ter a atitude que você tem. Ela se sente ressentida porque ela não tem a capacidade que você tem. E você precisa usar e entender isso para isso te empoderar. Para você entender que você faz aquilo que a pessoa que está te atacando gostaria de fazer. Quando você muda essa mentalidade, você consegue olhar com outra visão para essas críticas. Não com uma visão de isso te afetar, mas de entender que a pessoa que está falando é que tem problemas. Não você. Esse é uma grande virada de chave da mentalidade que você passa a ter quando você entende que o problema não está em você, está na outra pessoa que está te atacando. Então, use sempre essa visão para que você não deixe que essas pessoas que criticam, que afetam, tire a sua energia. Não deixe que essas pessoas cheguem até você e suguem a sua energia. Você tem que estar sempre com a energia alta para continuar sendo exemplo para essas pessoas que, mesmo que elas não digam, elas queriam ser como você. E como que você faz isso? Como você pode lidar
com essas situações? A primeira coisa e mais importante de todas é nunca responda esses ataques. Nunca responda. Por quê? Porque a pessoa que está te atacando, que está falando, que está te criticando, o que ela quer? Ela quer ter espaço para falar. Ela quer ter a possibilidade de colocar para fora, de vomitar toda aquela coisa ruim que ela tem dentro dela. E se você responde, você dá essa oportunidade para a pessoa. Então, o que você tem que fazer é nunca responder. Nunca dar palco para a pessoa que quer falar. Não dá oportunidade da pessoa falar. Não dá oportunidade da pessoa colocar para fora tudo que ela tem de ruim. Então, nunca responda, nunca dê oportunidade para as pessoas falarem sobre isso. Se você receber uma crítica, não responda. Porque se você entrar num debate, você vai dar oportunidade da pessoa falar aquilo que ela tá de ruim dentro dela. E se você simplesmente ignora, se você simplesmente deixa passar, a pessoa não vai ter oportunidade de botar para fora aquilo que ela quer falar de você. Isso é sempre uma mentalidade. A Aline está falando aqui, eu sempre respondi. Não responda, Aline, nunca responda. Porque você vai dar a oportunidade da pessoa falar mais. Da pessoa te desestabilizar, que nem a Cacau falou aqui. E é isso mesmo. Além de você dar a oportunidade da pessoa falar, você está dando uma segunda coisa para ela. Que é dando para ela o prazer de saber que ela te afetou. Que ela te desestabilizou. Então, quando você responde, você está dando duas armas para a pessoa. Para o seu inimigo, né? Que está te atacando. Você está dando possibilidade dela falar mais, dela colocar para fora tudo aquilo que ela tem de ruim dentro dela, e você está dando para ela a possibilidade dela se sentir bem sabendo que te afetou de alguma maneira. Então, nunca responda. Nunca responda. Tá? Porque se você responder, você vai estar dando palco, vai estar dando oportunidade para a pessoa continuar colocando para fora aquilo de ruim que ela tem. Tá? Então, primeira dica, nunca responda. Nunca entre em discussão, nunca dê espaço para essas pessoas falarem mais em cima daquilo que elas colocarem em cima de você. É exatamente o que a como que é o nome? Como é que é seu nome? Isanica... Nossa, Calapalo. Como que é seu nome? Como que eu falo seu nome? Desculpa por falar errado, tá? Mas é isso que ela colocou aqui, ó. Por isso que eu ignoro os haters. Exatamente isso. Ignora. Total, tá? Ignora. E não só ignora, bloqueia. Se tiver nas redes sociais, bloqueia. Corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Ignora. Porque você tem que ter foco. Isane, desculpa, Isane. Você tem que ter foco, tá? O seu foco tem que ser em você buscar mais clientes e buscar meios de aumentar os seus ganhos. É isso que você tem que fazer. O seu foco tem que estar nisso. Em produzir conteúdo de qualidade para você poder cobrar mais caro. Em você tomar as ações para você crescer como profissional. E se você perde tempo com pessoas que tiram a sua energia, você perde o foco. E isso te atrapalha, te atrasa a crescer e a faturar. Então, corta o mal pela raiz. Não responde e bloqueia.
Tira da sua rede social. A sua rede social é sua casa. E na sua casa quem manda é você. E você não quer esse tipo de pessoa dentro da sua casa. Dentro do seu espaço. Então, corta o mal pela raiz. Não dá oportunidade dessas pessoas falar. Não dá oportunidade dessas pessoas chegarem perto. Ok? Bloqueia e tira fora. E nunca responda. Tá? Importantíssimo você cortar o mal pela raiz. E mentalmente, controla a sua raiva. Porque eu sei que dá um ódio, dá uma vontade de matar, dá uma vontade de pular no pescoço da pessoa e arrancar a cabeça dela fora. Mas controla a sua raiva. Vai te dar vontade de discutir. Vai te dar vontade de bater boca. Vai te dar um negócio que você... Meu Deus, aquela pessoa não pode me ofender desse jeito e ficar por isso mesmo. Quem já passou por isso? Coloca no chat aqui pra mim. Quem já passou por essa situação de querer... Falar, não é possível, não pode ficar desse jeito. Ela precisa ter uma resposta. Quem que já passou por essa situação? Eu já passei várias vezes, nenhuma nem duas, tá? Mas não faça isso em hipótese nenhuma. Jamais faça isso. Jamais discuta. Jamais dá a oportunidade da pessoa saber que ela te afetou com o comentário que ela fez, com a mensagem que ela colocou. Nunca discuta, nunca discuta. Tá? A Thay colocou sim, a Aline colocou eu com a minha mãe, a Sabrina, eu já. Pois é, eu já passei muito por isso. Tá? Uma vontade louca de responder e aquela sensação de não pode ficar por isso. Não pode ficar, a pessoa precisa ter o troco. Preciso dar o troco. Mas não faça isso de jeito nenhum. Por quê? Pelos motivos que eu falei no começo. Você vai dar para a pessoa a oportunidade dela falar mais e você vai dar para a pessoa o prazer de ela perceber que ela te afetou. Então, ignorar é a melhor coisa. Bloqueia, tira essa pessoa de perto e ignora. Ignora totalmente. Tá? Não dá palco, exatamente, não dá palco. O Rafa tá colocando aqui, o Lipe não responde mesmo, ignora. Eu já quero matar. Mas o Rafa tá seguindo meus conselhos agora. Não pode, tá? Não responde, não dá palco. Isso é primordial para que você consiga ter paz para focar naquilo que é mais importante. Você vai sentir raiva, você vai sentir essa sensação, que nem alguém colocou aqui no chat, conta até 10, respira e não responde. Só tira essa pessoa da sua vida. Se você não puder tirar, que nem a Aline colocou aqui, né, que acho que é a mãe e tudo mais, você vai afastar, você vai dar um limite para isso. E você vai passar a ter menos contato, pelo menos na parte profissional. Ok? Mas tira a pessoa que está te afetando. Tá? Tira a pessoa de perto. Não deixa as plantas ruins, a gente tem que tirar. As ervas daninhas do jardim, a gente tem que tirar de perto. Bloqueia, não dá palco, nunca responda e entenda que as pessoas que te atacam, elas na grande maioria das vezes, elas queriam ter a atitude e a coragem que você tem. E elas não têm essa atitude e coragem. E por isso elas precisam atacar para se sentir melhor. Pense nisso. Pensem quando você estiver sendo atacada, quando você estiver tendo um hater, né, te atacando e falando mal de você. Pense que na maioria das vezes a pessoa que está te atacando, ela gostaria de ter a atitude que você tem e não
tem coragem. Não tem coragem. Então, você não pode se afetar por isso. Porque no fundo essa pessoa está abaixo de você. Ela é menos que você. Porque ela não tem a coragem que você tem. Muda essa mentalidade e não deixa que uma pessoa que seja menos que você te ataque. Não se afete por isso. Ok? E a segunda situação é porque a pessoa tem insegurança. Seja o homem ou a mulher, ela tem insegurança, ela tem ciúmes. E isso faz parte. O ciúmes nada mais é que a insegurança, o medo de perder. Então, se a pessoa tem medo de perder, ela vai criticar. E lida, como a Ana está colocando aqui, eu só dou risada e vida que segue. É isso. Porque você consegue mudar a mentalidade para entender que a pessoa que está te atacando, ela está num degrau abaixo de você. Porque você tem coragem, você tem atitude para fazer as coisas e as pessoas não têm, que estão te atacando. Faz sentido, gente? Coloca aqui no chat, estou vendo que alguém mandou uma pergunta aqui. Ó, isso aqui é legal, a Sabrina colocou, ó. Eu conquistei muitas coisas na vida quando eu passei a deixar para lá o que os outros pensam. Exatamente isso. Exatamente isso. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Você tem que se preocupar com o que você pensa de você mesmo. Com o que você está fazendo com as suas atitudes. E ó, principalmente para quem trabalha como modelo sensual, com venda de conteúdo, como dançarina, enfim, todo esse trabalho que dá essa visibilidade, que tem um conteúdo mais sensual. Vocês sempre vão ter críticas, porque a gente vive em uma sociedade hipócrita. Uma sociedade que as revistas masculinas, quando na época que tinha revistas masculinas, geravam milhões. Milhões. E agora, as plataformas de venda de conteúdo adulto geram milhões. Por quê? Porque o conteúdo sensual é o conteúdo que mais vende, é o que as pessoas mais gostam, é do ser humano. O ser humano ama isso. Mas a sociedade critica. Mas a sociedade condena. Hipocrisia é o nome disso. Você consome, você quer, você deseja, mas você não pode falar. Você tem que ficar escondido, tem que fazer tudo por baixo dos panos. Você tem que entrar lá na plataforma de conteúdo da menina para ver os conteúdos adultos lá, escondido. Não pode mostrar. A hipocrisia do cacete, entendeu? Então, a gente vive nesse mundo hipócrita que as pessoas vão sempre criticar e vão sempre falar mal de quem se expõe, de quem dá a cara a tapa. E vocês que fazem isso estão de parabéns por ter a coragem e ter a atitude de fazer aquilo que a 99% das pessoas, 99% principalmente das mulheres, não tem coragem de fazer. Ok? Meninas, esse está sendo um conteúdo que eu estou criando em lives diárias para o aquecimento da semana Modelo de Sucesso, uma semana onde eu vou mostrar para você como você pode conseguir mais clientes, como você pode aumentar seu cachê, como você pode ter mais jobs, como você pode ter mais visibilidade de mídia. Esse evento é online, totalmente gratuito, vai acontecer do dia 22 até o dia 29 agora de agosto, e você pode participar totalmente gratuito, é só apertar o link
na minha bio, se inscrever para receber os links, né? Você vai entrar nos nossos e-mails, no nosso grupo de WhatsApp, para a gente poder mandar o link para você no dia 22, quando começa, e mandar os conteúdos extras lá. Eu vou estar falando tudo sobre esse assunto que pode transformar literalmente a vida de você, que é modelo ou que trabalha como criadora de conteúdo, ok? É totalmente gratuito, uma semana inteira de conteúdos sobre como você pode melhorar o seu trabalho, ter mais clientes, ter mais valor, cobrar mais caro pelos seus serviços, pelos seus conteúdos, como você pode ter mais oportunidades de trabalho, pode ter mais jobs, como você pode ter destaque na mídia, que isso ajuda a ter mais conteúdo, mais visibilidade na mídia, te ajuda a ter mais trabalho e aumentar o seu cachê também, certo? Então é isso, uma ótima sexta-feira para todo mundo e um grande beijo e até a próxima live. Valeu!